Olá, gente querida, tudo bem com vocês? No dia 8 de setembro, última quinta-feira, faleceu a rainha Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, que durante 70 anos reinou sobre a Inglaterra e foi uma mulher, uma rainha admirada em todo o mundo e também pelo povo britânico. No seu lugar estará assumindo seu filho, Príncipe Charles, que passará a chamar Rei Charles III. Quais são as mudanças que ocorrerão no Império Britânico e será que haverá mudanças também na visão de mundo que ele, Charles, tem em relação à sua mãe? Fique aqui, porque esse vídeo eu vou falar de 7 mudanças muito importantes que vão acontecer no reinado e eu tenho certeza que você vai curtir muito esse vídeo, porque eu vou trazer aqui algumas novidades que muito provavelmente você nunca ouviu, tá bom? Então vamos lá. A primeira mudança vai ser o nome, O nome do príncipe. O novo monarca escolheu ser chamado de Charles III. Ele poderia optar por qualquer um dos seus nomes, Dos seus 4 nomes. Ele se chama Charles Philip Arthur George. E ele escolheu ser chamado de Charles III. O primeiro nome do avô de Charles era Albert, mas quando ele se tornou rei, ele optou por ser chamado de George VI, um dos seus nomes do meio. E o príncipe Charles preferiu manter o seu nome e vai ser chamado de Rei Charles III. A segunda mudança acontecerá no hino nacional. Óbvio que não será um hino inteiro que será mudado, mas existem algumas palavras, uma frase no meio do hino nacional britânico que foi composto no século XVIII, que vai ter a sua sentença mudada, Durante todo o período do reinado da rainha Elizabeth II, havia uma frase conhecida por todos, God save the Queen, Deus salve a rainha. E a partir de agora será cantado God save the King, Deus salve o rei. A terceira mudança que vai ocorrer, gente, tem a ver com moedas e selos. As novas moedas e as novas notas, da libra esterlina, a moeda inglesa, estamparão a figura do rei agora, ao invés da figura da rainha. As antigas moedas e as antigas notas, elas permanecerão em circulação durante um tempo, mas paulatinamente, gradualmente, elas vão ser substituídas depois de um tempo, até que se permaneça somente as moedas e as notas com a face, com a estampa do rei. Detalhe, tem uma tradição britânica que faz com que cada monarca que sucede o anterior, ele olhe para uma direção oposta àquela que o seu antecessor olhava. Então, por exemplo, se a rainha olha para a esquerda, o rei Charles III vai olhar para a direita, Vai mudar a direção, mas estará lá estampada a sua imagem como da rainha anterior. A quarta mudança tem a ver com o emblema real, Também chamado no inglês de Royal Cipher. O emblema real, que no caso da rainha Elizabeth é um acróstico de letras E, 2 Is, como segunda, e o R, Então, o emblema dela é uma coroa de St. Edward, e embaixo esse acróstico, com as letras E, I, R, e em números romanos ali, o número 1 romanos para ser Elizabeth II, Vai mudar. O novo monarca, portanto, vai precisar de um novo emblema. E esse novo monograma vai estampar também todos os documentos reais e estatais, tá bom? Isso também vai ser mudado, obviamente já deve estar sendo feito isso, e obviamente com a aprovação do príncipe Charles, que se torna o rei Charles III. Então, a quarta mudança é a mudança do emblema real. A quinta mudança, gente, são os conselheiros reais. Vocês sabiam que a Inglaterra tem mais de 2.400 advogados,
os top experts, né, da Inglaterra, reconhecidos pela sua, vamos dizer assim, pela sua expertise, né, e também pelos serviços prestados, que receberam títulos de nobreza, tá? Esses títulos serão mudados, esses advogados, 2.400, eles fazem parte do chamado Royal Council, ou Queen's Council, que significa o Conselho da Rainha. E a partir de agora, imediatamente, assim que o príncipe Charles assume como rei Charles III, todos eles continuam como nobres, né, os seus títulos continuam, só que mudam o nome para conselheiros do rei e não mais conselheiros da rainha, tá bom? Outra mudança muito interessante, gente, tem a ver com o passaporte. A partir de agora, o príncipe Charles não vai mais precisar de um passaporte, tá? Por quê? Porque agora todos os passaportes britânicos serão expedidos em seu nome. Então ele é a própria instituição, né? Então quando ele for viajar, numa viagem para um outro país, né? Uma viagem obviamente de negócios, né? Uma viagem real, ele quando entrar no país ele não vai ter que apresentar o seu passaporte, porque afinal de contas todos os passaportes britânicos são, entre aspas, expedidos em nome dele. Então ele não precisa mais de um passaporte. Interessante, né, gente? E em sétimo lugar, haverá uma nova bandeira real, tá? Eu não estou me referindo à bandeira da Inglaterra. O rei Charles III, ele vai precisar de uma bandeira pessoal dele como rei. Em 1960, a rainha Elizabeth II adotou uma bandeira especial, própria, né, pessoal. Nessa bandeira havia um E dourado, tá? Abaixo de uma coroa real, tá? No meio de um círculo de flores, né? E um fundo azul. Esta é a bandeira da rainha Elizabeth. E ela só podia ser hasteada quando a rainha estava presente. Então, em alguma visita oficial que ela faz, hastia-se a bandeira do país, a bandeira da Inglaterra, mas também a bandeira real da rainha. A partir de agora, o rei Charles III vai precisar de uma nova bandeira e certamente o terá em breve. Bom, gente, essas são 7 mudanças muito interessantes que acontecerão na maneira como o Império Britânico se revela, se mostra para o mundo. Mas quais são as mudanças que acontecerão com a visão que o rei Charles III traz de novo? É importante você saber que a rainha Elizabeth II era uma mulher cristã que se aconselhava com homens cristãos. Certa vez, o grande evangelista, o Billy Graham, foi à Inglaterra, convite dela, porque ela precisava ouvir da boca dele mais a respeito das questões mundiais, como ela lidava com os problemas e as crises, e ela ficou muito impactada com a fé do Billy Graham. E a própria história mostra, né, documentários mostram que ela realmente era uma mulher cristã e ficou muito impactada com as palavras do Billy Graham. Então, para nós que somos cristãos e cremos que todo aquele que invoca Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todos esses estão com Cristo, nós acreditamos que a rainha Elizabeth II, nesse momento, já está na presença do Rei dos Reis. Mas e seu filho, o rei Charles III? Qual é a sua visão de mundo? Bom, nós não sabemos muito sobre ele, até porque ele é uma pessoa reservada, mas o que sabemos é que ele tem uma visão muito mais progressista, muito mais preocupada com o meio ambiente, com as questões ambientais, e muito provavelmente ele estará mais alinhado com esta agenda globalista que está dominando o cenário mundial geopolítico. Isto, obviamente, vai determinar com que ele faça alianças com nações que tenham esta visão e tenham um pouco mais de dificuldade de fazer alianças, de ter um relacionamento, né, um rapporto, como se fala no italiano, né, um relacionamento com
nações mais conservadoras. Esperamos que o Brasil possa se dar bem e ter um bom relacionamento com o Príncipe Charles, até porque o papel dele é muito mais institucional, né? Nós sabemos que na Inglaterra, há muitos e muitos anos, o monarca ele não governa de fato o país. O país é governado pelo primeiro-ministro, pelo parlamento, né? No caso da Inglaterra tem as duas casas, a casa baixa, casa alta, né? Que seria ali, no caso, os deputados e os senadores. Os deputados, eles são eleitos, mas os senadores, eles por serem nobres, eles são senadores vitalícios. Então, nós sabemos que quem de fato governa a Inglaterra é um país parlamentarista, e, portanto, o parlamento tem um poder muito grande, tanto na gestão quanto nas decisões políticas, econômicas do país. Mas o rei e a rainha, eles exercem um papel muito importante. O povo britânico é um povo que ama, né, a monarquia, e eles têm orgulho da monarquia. Então, ainda que ele não vá ter vamos dizer assim, uma decisão que vá dar os destinos da nação, ele é muito importante. Todo primeiro-ministro que assume vai falar com o monarca, no caso era a rainha, agora será o rei Charles III, e a Inglaterra continuará por alguns anos. Alguns até acham que a monarquia pode entrar em crise. Eu acho difícil, porque é uma nação que tem essa visão, essa tradição incrustada na sua história há muitos anos. Porém, ele assume num momento de grave crise financeira. Olha, gente, a Libra há mais de 40 anos não tinha um problema de inflação como está tendo agora, recessão, problemas econômicos gravíssimos. Então, vamos ver como ele vai lidar com essa situação, como ele vai influenciar, né, os políticos do país, e esperamos que sejam para o melhor, né? Mas, de certa maneira, o mundo está olhando para ele com uma suspeita. Será que ele terá o mesmo punch, né? A mesma capacidade, né? Vamos dizer assim, de relações públicas como a rainha Elizabeth tinha? Vamos esperar que dê tudo certo para a Inglaterra, que é um país poderoso, um país importante para as nações, que em momentos históricos importantes como a Segunda Guerra nos deu, né, deu ao mundo Winston Churchill, talvez o maior líder de uma nação, que foi fundamental para que Hitler não tomasse a Europa e, obviamente, não conquistasse o mundo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem para que muita gente possa saber dessas curiosidades e também saber das possíveis, né, mudanças estruturais que acontecerão na monarquia britânica. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.